Bom, tá gravando, então vamos lá. Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês, o Photoshop ele não é somente então um programa de edição de imagem, tá? Muitos designers gráficos usam o Photoshop para fazer banners de, de evento, banners de loja, a frente da loja, geralmente o pessoal também faz no Photoshop. É, o que mais a gente consegue fazer no Photoshop? Fazer meme, né? Que é a melhor parte, da minha opinião. Gosto muito de fazer os memes. Então, acho que é o mais essencial, a ferramenta mais legal do Photoshop é a gente poder fazer uns memes aí de vez em quando, tá? Pessoal, lembrando que tudo que vocês aprendem aqui no curso, vocês têm que levar como um aprendizado para poder vender. Então, sempre pensem dessa maneira. Tudo que vocês aprendem aqui, vocês podem ir anotando para poder vender essa ideia aí, beleza? Então vamos lá. Aqui no Photoshop, então, a gente tem na nossa tela inicial 3 botões. Início, que é onde já está pré-selecionado. Depois a gente vai ter o botão abrir e o botão novo arquivo. Clicando em novo arquivo, pessoal, ele vai abrir para a gente uma janelinha. Um segundo que ele deve estar com delay. Aí foi. Clicando em novo arquivo, ele vai abrir essa janela aqui pra gente aqui, ó, que tem as guias também que eu falei para vocês, e esses aqui seriam os mockups que eu falei para vocês que tem pronto, porém só a prancheta que a gente chama no Photoshop, que é só o tamanho e tudo mais, o tamanho, o formato da página que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui a gente tem os recentes, né, que foi os últimos mockups utilizados. Depois a gente vai ter o salvo, caso eu tenha, né, caso eu queira salvar algum tamanho diferente. Um exemplo, peguei 3 serviços de um restaurante que eles têm um cardápio um pouco maior que uma folha A4, que é a folha sulfite normal. E aí eu tenho que trabalhar com a medida correta, tá? Então vamos lá. Foto, né, para a gente estar fazendo edição de imagem, como eu falei para vocês, para a gente estar trazendo uma imagem que ela é um pouco menor e a gente quer dar uma esticada na imagem e depois ali fazer um tratamento nela para não parecer que foi esticada, ou ao contrário, eu tenho uma imagem minha grande e quero transformar ela numa imagem 3x4. Na época que eu fiquei no exército, eu tenho curso de fotografia também pelo exército, e na época que eu fiquei no exército, a gente tem que renovar a nossa imagem da identidade do militar todo ano. E os outros militares sempre iam me procurar para me tirar a foto deles, depois editava no Photoshop, cortava ela em 3x4, depois era só eles entregar na sargenteação, que aí eles conseguiam pegar a nova identidade todo ano e por aí vai, tá? Então eu usava muito o Photoshop para isso, para pegar aquela imagem grande que a gente tirava na câmera, jogava no Photoshop, editava ela no tamanho 3x4 e depois recortava, imprimia no papel foto, recortava e era depois ele só entregar lá na sargenteação. Bom, então o tamanho da foto aqui a gente pode tanto alterar o tamanho da imagem, quanto também começar um tratamento de imagem, né, de acordo com o tamanho dela. E aí a gente tem algumas definições aqui, tá? A gente tem as imagens na orientação paisagem, que é sempre na linha do horizonte, paisagem, e na vertical é retrato, tá? Então paisagem, retrato, retrato. Depois a gente tem a parte de impressão, que aí começa as nossas folhas, tá? Uma folha A4 é essa aqui, ó. Deixa eu tirar essa imagem aqui, para vocês verem melhor. Uma folha A4 é desse tamanho aqui, ó, tá? Isso aqui é uma folha A4, que é a famosa folha sulfite. Então, ela deitada assim, ela está na orientação paisagem e de pé, orientação retrato, ok? Então, a gente tem essas duas formas, né, de ver a imagem, tanto deitado quanto em pé, orientação retrato e orientação paisagem. E aí a gente tem esses ofícios de impressão, ok? Depois a gente vai ter arte e ilustração, que é basicamente trabalhar com pintura digital.
No curso que tem, né, no curso de 2 anos, no técnico, vocês aprendem, pessoal, a fazer o pintura digital com uma imagem do Bob Esponja. É bem legal essa aula. Vocês vão separando ali as camadas ali para ir trabalhando certinho a pintura digital. É muito interessante. E aí vocês podem estar utilizando essa parte, né, da arte e ilustração para isso. Logo do lado a gente vai ter depois o botão que se chama Web, que é o que a gente mais usa quando a gente fala de não imprimir. Vou fazer uma arte para o Instagram, vou fazer um flyer digital, vou fazer a capa do YouTube, vou fazer a imagem de miniatura do YouTube também. Quero fazer uma arte para o Instagram, quero fazer uma arte para o Facebook e por aí vai. Então aqui já tem alguns modelos prontos, digamos assim, para a gente começar, tá, a trabalhar. O tamanho em si a gente vai conseguindo trabalhar aqui, tá? Então do lado de web a gente tem os dispositivos móveis, que ele já vem pré-definido também com o tamanho da arte do celular. Um exemplo aqui, se a gente for trabalhar uma coisa que também na pandemia principalmente deu bastante dinheiro, foi vender imagens para papel de parede, tanto de desktop quanto para celular. E aí o pessoal utilizava o Photoshop para estar fazendo do tamanho correto, para ficar no plano de fundo ali do celular ali, que fica bem bacana. Então a Apple com certeza ia ter aqui, né? Então tem aqui o tamanho correto do iPhone, do Android também tem. Depois tem dos tablets, do iPad, tem até do Apple Watch, tem também dos smartwatches, né? Os relógios inteligentes de hoje em dia, e vários outros tamanhos aí no nosso Photoshop. Depois a gente tem a parte de filme e vídeo, tá? Caso você esteja fazendo uma edição de um vídeo e precisa colocar uma imagem ali no seu vídeo ali, e o vídeo ele geralmente trabalha com a orientação paisagem, né? E vai mudando de acordo com a qualidade do vídeo. Então a gente consegue ir mudando aqui também de acordo com a qualidade do vídeo, a gente vai mudando aqui também a qualidade da imagem. Porque não adianta a gente ter um vídeo muito bom em questão de qualidade, um vídeo em 4K, e entregar uma imagem em HD. Vai dar uma diferença gigantesca. Também da mesma forma ao contrário, a gente fazer uma imagem em 4K e o vídeo está em HD, tá? Então aqui a gente consegue ir ajeitando, ó. Aqui, como eu falei para vocês, ó, 4K, 8K, 2K e por aí vai, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ver uma parte dos detalhes da pré-definição, que é essa parte do canto aqui, ó. Detalhes da pré-definição. Quando a gente vai começar um trabalho do zero, a gente precisa, em detalhes da pré-definição, titular um nome, tá? Então aqui eu vou colocar aula 01, aula 01, introdução, que é o que a gente vai fazer. A gente vai começar a introduzir o nosso conhecimento aqui no Photoshop. Aí a gente tem largura e altura, tá? De acordo com o tamanho da arte, como eu falei para vocês. E como que eu vou fazer a unidade de medida? Na unidade de medida eu tenho pixels, eu tenho polegadas, centímetros, milímetros, pontos e paicas, tá? Então os pixels é basicamente a unidade de medida que a gente tem no celular, que a gente tem no tablet, que a gente tem no computador, no notebook e por aí vai. Tudo que for tela, a gente tem unidade de medida em pixels, tá? Então, do lado, né, na parte de baixo aqui, depois a gente vai ter polegadas, igual televisão. Essa televisão tem 40 polegadas, essa televisão tem 35 polegadas e por aí vai. A gente tem também a parte de centímetros. Professor, quando que eu uso centímetros? Centímetros a gente usa quando a gente vai fazer uma arte detalhada. Um exemplo, essa semana passada, se eu não me engano, eu fiz uma arte para o tapete aqui da escola, porque a escola tem um tapete personalizado na entrada e tudo mais. Então eu fui lá, medi o tapete certinho e fiz a arte no tamanho correto do tapete. Então, quando a gente vai fazer uma arte impressa para um tamanho exato, a gente usa centímetros.
Outro exemplo que vocês podem fazer também, né, usando o centímetro, é fazer aqueles banners grandão que está em apresentação. Às vezes tem ali uns banners que ficam em exposição e por aí vai, tá? Então vocês podem usar tanto os centímetros quanto os milímetros nessa parte de medida, né? Depois a gente tem os pontos, que é realmente pontinho ali, tudo mais, que vai por ponto. E as paicas, tá? Depois a gente tem aqui a parte de baixo, que é orientação retrato ou paisagem, tá? Então, o bonequinho em pé aqui e maior, orientação retrato. O bonequinho cortado pela metade aqui, orientação paisagem. Depois a gente tem a parte de pranchetas. Se eu clicar aqui, ele vai numerar para mim as pranchetas que eu estou trabalhando. Resolução, ele vem pré-definido 72, mas a gente muda para 300, que é o que? A cada polegada minha da tela, significa que ela tem 300 pixels renderizando ali a melhor qualidade de imagem. Então, sempre vou deixar aqui, resolução 300 pixels por polegada. Depois, na parte de baixo, a gente tem a parte de cores primárias. O que seria isso, professor? Se eu for trabalhar uma imagem, que eu não vou imprimir, que eu vou deixar ela digital, eu sempre vou utilizar as cores RGB. E o que significa esse RGB? Red, Green e Blue, que é vermelho, verde e azul, tá? Então, não façam isso, por favor. Mas, se você aproximar bem o seu olho, tanto do celular quanto de alguma outra tela, você identifica que cada pixel ali da tela, ela tem essas cores aí, vermelho, verde e azul, tá? Depois eu vou ter as cores CMYK. O CMYK é as cores que vem na impressora. O C de ciano, o M de magenta, o Y de amarelo e o K de preto. Mas, professor, Black se começa com B, por que não está B? Por conta do B de ser de azul já, né? A sigla, o B seria o azul, tá? E, por último, aqui do lado aqui, a gente tem o bit. Eu costumo utilizar os 16 bits, que ele deixa a qualidade da imagem ainda melhor, tá? Então, como eu não vou imprimir a edição de imagem que eu vou fazer hoje, eu deixaria as cores RGB, tá? Então, eu poderia mudar aqui, se eu fosse fazer uma arte para o Instagram, que no Instagram é 1080 por 1080, deixaria dessa maneira aqui e já iniciaria a minha arte, tá? Como eu não vou fazer uma arte agora, né, não vou iniciar uma arte do zero, eu só vou fechar isso aqui. Fechar aqui. E o que eu vou fazer hoje? Vou mostrar para vocês como que a gente organiza as camadas e como que a gente remove fundo de imagem, tá? Tem um site na internet que se chama remove.bg. Esse site ele ganha dinheiro só para remover o fundo de imagem. Por quê? Se a gente entra no site remove.bg para remover o fundo de uma imagem, ele tem lá a opção gratuita de remover o fundo da imagem, porém com baixa qualidade. Se você quer uma imagem de boa qualidade com o fundo removido nesse site, você tem que desembolsar um dinheiro ali para você conseguir pegar a imagem de volta, tá? Então, vou clicar aqui em abrir. Quando eu clico em abrir, ele acha para mim, né, ele procura para mim aonde que eu quero, onde que está a minha pasta. Então, um exemplo, se eu tivesse aqui, eu clicasse em abrir, ele viesse para minha área de trabalho, eu ia clicar aqui em ambiente de trabalho para ele localizar minha área de trabalho. Onde o meu tá aqui em Advanced e exercícios, aqui. E a gente vai trabalhar essas imagens aqui. Primeiro o balão com essa imagem do deserto e depois a estrada com os pinguins, tá? Como é que eu faço para abrir as duas imagens ao mesmo tempo? Eu posso dar um clique com o botão direito, tá? Um clique com o botão direito, ele seleciona, seguro o Ctrl do teclado e clico na outra imagem. As duas imagens ficam selecionadas para mim e eu clico em abrir. Na
Na hora de abrir, ele vai aparecer para mim essa imagem aqui para mim confirmar, só clicar em OK. Bom, abriu aqui para mim. Primeira coisa que eu faço quando abro o Photoshop é eu verificar os essenciais. O que é isso, professor? Aqui em cima, a gente tem essa ferramenta aqui, ó. A gente tem essas 3 ferramentas. A lupinha, esse quadradinho e uma setinha para baixo. E se a gente clicar nele, ele tem essenciais. Ah, professor, ele já está marcado. Marca de novo, para ter certeza. Clica aqui de novo. E a gente tem o redefinir essenciais, que ele vai dar uma atualizada e vai deixar da forma que eu preciso trabalhar. Tá? Então, a primeira coisa, definir os essenciais. Depois, eu vou vir aqui mostrar para vocês a parte das guias. Se eu clicar em arquivo, a guia que tem aqui primeiro é de abrir, inserir algum objeto na nossa imagem, trazer algo para o Photoshop ou criar um novo documento. Tudo a gente tem nesse grupo aqui. Depois, para fechar, ou salvar, ou não salvar e tudo mais, a gente tem o segundo grupo. E aí, exportar ou gerar uma imagem, por aí vai. A gente vai... Opa! Desculpa, pessoal. A gente vai aqui, ó, achando os grupos. Depois a gente tem a guia e por aí vai, tá, pessoal? Cada guia tem seu grupo. Na parte esquerda aqui, ó, essas ferramentas, a gente chama esse espacinho aqui de caixa de ferramentas. Então, essas ferramentas que a gente tem aqui, a primeira ferramenta que eu vou ter é a ferramenta de mover. Então, se eu selecionar ela aqui, eu consigo mover. Lembrando, pessoal, que para a gente trabalhar, esqueci disso aí, bem importante. Lembrando que para a gente trabalhar uma imagem, a gente tem que desbloquear ela para ela conseguir ser trabalhada. Então, se eu pegar a ferramenta mover, consigo mover minha imagem. Se eu pego aqui essa ferramenta de seleção, faço uma seleção, e aí essa parte que eu selecionei, se eu quiser apagar somente essa parte, beleza, já selecionei, eu quero apagar ela, tranquilo. Depois, embaixo, a gente vai ter uma ferramenta que se chama laço, que ela é muito boa para a gente começar a... Um exemplo, quero remover também o fundo dessa imagem aqui, mas a ferramenta de selecionar não está conseguindo apagar para mim. Aí o que eu faço? Venho com essa ferramenta aqui, ó, e eu consigo ir selecionando a parte do fundo aqui, ó. Deletei, pronto. Eu deletei uma parte do fundo que eu queria somente o deserto, tá? Mas o que a gente vai fazer? Eu vou trazer este balão para esse deserto aqui, tá? Então, aqui embaixo aqui a gente tem a ferramenta de seleção rápida, que ela trabalha de uma forma muito mais rápida, ó. Consigo ir selecionando somente o céu aqui, ó, e deleto. Então, ela trabalha de uma maneira muito mais rápida e eficiente, tá? Então, eu vou pegar aqui o balão e eu já estou com a ferramenta selecionada. Como que eu utilizo esse pincel? Caso eu pense que, tipo assim, professor, o pincel está muito grande. Ah, não, professor, esse pincel está muito pequeno. E aqui em cima a gente tem como mudar o tamanho, porém esse gráfico ele não é tão preciso. Ele deixa a desejar um pouco. Aí o que eu posso fazer? Eu posso ir aumentando e diminuindo pelos colchetes, que é essas duas teclas aqui do teclado, ó. Deixa eu tirar esse fundo de novo. Essas duas teclas aqui do teclado, ó, que é os colchetes, tá? Então, se eu apertar aqui, ó, no de cima, ele vai aumentar e no de baixo, ele vai diminuir. Então, eu consigo tanto aumentar quanto diminuir o meu pincel. E aqui em cima, pessoal, eu tenho uma ferramenta que eu consigo adicionar mais de uma seleção ou começar a nossa seleção. E aqui já vou mostrar como que essa funciona na prática. Então, peguei aqui a minha ferramenta de seleção e vou
começar a selecionar tudo que eu não quero trabalhar. Então, como eu não quero essa parte de baixo, não quero o céu, eu não quero nada além do balão, eu vou tirar tudo. Calma, professor, que aí, ó, foi selecionado algumas partes internas do balão. Se eu apertar o delete aqui, ó, se eu apertar o delete aqui, ele vai excluir algumas partes do balão. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que remover essas partes. Venho aqui com o sinalzinho de menos e vou subtraindo essa seleção que eu não quero apagar. Aperto o delete aqui no teclado, ó. No teclado aqui a gente tem o delete, tá? Aí é só apertar ele que apaga o nosso fundo da imagem aí, tá bem? Então, selecionei o fundo da imagem, tirei. E aí, para mim tirar essa seleção da imagem, né, que em volta dela está selecionada, aperto Ctrl, o Ctrl aqui no comecinho do teclado, mais a letra D, que ele remove para mim a seleção, tá? Então, pego a ferramenta mover novamente e agora eu só consigo mover o balão. O que eu vou fazer? Vou clicar e vou arrastar ele lá para o deserto. Aí ele dessa maneira aqui, ó, quando o cursor estiver desse jeito, eu solto. E aí o meu balão já está aqui, ok? Se eu apertar Ctrl T, eu consigo aumentar, né, o tamanho do balão. Ctrl T é o atalho de transformar, tá? Então, depois que eu mover o balão para onde eu quero e aumentar ele da forma que quiser, ele fica dessa maneira aqui, tá? Lembrando, pessoal, que para a gente trabalhar dependendo da imagem, a gente tem que selecionar aqui na camada a camada que a gente está trabalhando. Um exemplo aqui, eu vou duplicar o balão. Então, com a camada que eu estou trabalhando na camada 1. Para que eu duplique a camada 1, eu tenho que apertar o atalho Ctrl J, ele vai duplicar para mim a camada 1, e agora eu consigo 2 balões. Vou apertar Ctrl T, vou diminuir esse balão aqui, porque quanto menor a imagem, né, mais longe ela aparenta estar. Então eu vou aqui, deixo ele mais longe, troco de camada, ele já confirma para mim, então agora eu tenho 2 balões na minha imagem. O que vocês acharam, pessoal? É interessante. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? O que houve, Carlos? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quiser mandar no chat, pode mandar no chat também, tá? O que houve, Carlos? Bom, nada não. O que mandou o joinha pra baixo? Bom, pessoal, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com os pinguins, tá? Então, só que o pinguim eu vou colar na estrada. Estou no Photoshop, o que eu faço para abrir 2 novas imagens, ou mais imagens? Eu vou vir aqui em arquivo, abrir, ele vai abrir essa tela aqui para mim, e a mesma coisa, vou selecionar os pinguins, apertando o botão do Ctrl no teclado, e a estrada, e vou apertar em abrir. Vai aparecer as telas para mim, vou clicando em OK, até todas estarem corretas. Já vou desbloqueando as camadas dos meus pinguins, tá? E lá da estrada, para que eu consiga trabalhar de forma tranquila, tá? Então, vou pegar esse pinguim aqui primeiro, vou vir aqui com a ferramenta de seleção, né, de seleção rápida, e vou selecionar em volta do pinguim. Selecionei tudo que eu precisava selecionar, certo? Porém, tem algumas partes que eu vou ter que remover, porque se eu apertar o delete aqui do jeito que está, vai ficar dessa maneira aqui. Então, eu vou apertar Ctrl Z e vou vir removendo aonde eu não quero que seja deletado, tá? Venho selecionando aqui, ó. Ficou um pouco para fora, a gente já vai consertar isso aí, tá? Se eu apertar o delete aqui agora, primeiro ver o que eu tenho que apagar ainda. Fechou.
Então já vou tirando aqui, ó. Tem que adicionar essa partezinha aqui. Eu esqueci. Depois a gente tem que adicionar essa partezinha aqui, ó. Que é a parte do vão da perna. Se o pincel estiver muito grande, tenho que diminuir o pincel. Diminuir um pouco o pincel. E vou removendo aqui, ó. Se ir muito, só pegar o pincel novamente e ir selecionando onde você quer remover, tá? Pode falar, Rosângela. Pode falar. Quem ergueu a mão? Depois que eu for finalizando aqui, ó. Vou apertar o delete. Ainda falta algumas partes, vou adicionando essas partes aos poucos. Vou apertar Pessoal, o delete. Oi, é que ela, pelo visto, tá sem áudio, ela mandou no chat. mandou no chat? Não tem uma forma mais... Tem. Pessoal, tem sim uma forma muito mais rápida de recortar. Porém, se eu ensinar pra vocês de primeira, perde toda a graça, né? Então, e outra. Vai ter Photoshop que ele tá com a versão mais antiga. E aí vocês não vão conseguir utilizar essa versão mais rápida, tá? Mas é aquilo, se eu ensinar pra vocês o caminho mais fácil, perde a graça. Tem que aprender na raça aqui, ó. Mas, pra gente fazer isso de seleção e selecionar apenas o objeto aqui, ó, é simples, tá? Venho aqui em selecionar, assunto. Ele vai carregar. E ele vai selecionar exatamente para mim o assunto, porém ele vem com erros, ó. Só apertar o delete aqui, ó, tem algumas partes do pinguim que ele não foi adicionado. Então, eu teria que adicionar. E para mim remover, fazer o contrário, eu venho selecionar, inverter. E aí ele inverte para mim, aperto o delete e fica só os dois pinguins, tá? Ficando os dois pinguins, Ctrl D, ferramenta mover. E vou pular na minha estrada esses dois pinguins já. Então trago eles para um lugar bacana, onde não fique tão ruim. E já está aqui o meu pinguim, esse pinguim, e depois o outro pinguim, a mesma coisa. Posso vir aqui selecionar, assunto. Ele carrega, ó. Depois eu clico aqui em selecionar, inverter. Removeu, aperto delete, Ctrl D, ferramenta mover. Vamos lá para a estrada de novo e solto o pinguim aqui. Põe um balão aqui também. Vai ficar legal. Pega o balão, põe um balão aqui também. Ctrl T para aumentar ou diminuir o balão. Vou deixar ele lá no fundo. Quem que já fez aqueles exames de vista que o balão está no fundo da estrada? Alguém que já fez esse exame de vista? Pode falar, Miguel. Ô, professor, eu tava vendo aqui, ó, na tela, você tirou, tipo assim, o resto do cenário do pinguim. Sim. Se eu quiser tirar só o pinguim, Se quiser tirar vai só ficar o aquele xadrez preto, cinza e branco, né? Como assim? Ficou esse xadrez aí. Aí, O xadrez ele fica no fundo. eu queria saber se dava para preencher ele com, tipo assim, Não entendi. se eu tirar o pinguim, deletar só o pinguim, vai ficar a geleira atrás, Sim. só que com a mancha dele. Dá para preencher essa mancha com o resto do cenário? Dá sim, tá? Porém o meu Photoshop ele não tem a ferramenta com IA.
o Photoshop atualmente ele tem o IA agora, né? Como todas as ferramentas hoje optaram por adicionar IA, ele tem como sim, pelo meu Photoshop daria um trabalhinho para fazer, tá? Daria aí umas 2, 3 horas no mínimo para a gente conseguir trabalhar essa forma de preencher, né, a imagem aí, tá? Não é simples igual, acho que você já deve ter visto em alguma propaganda do Photoshop, né? Oi? Não entendi. Eu acho que você viu esse negócio de preencher em alguma propaganda do Photoshop, certo? Sim. Então, que eles utilizam o IA. O meu Photoshop não tem o IA, né? Não tem essa ferramenta preencher, mas tem como sim, beleza? Demora um pouquinho ainda, em torno de umas 2, 3 horas, mas ele tem um ótimo resultado também, tá? Entendi, professor. Obrigado. Imagina. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar algo? O que vocês acharam da aula? Gostaram da aula, sim ou não? Sim. Beleza, pessoal. Pessoal, o Photoshop ele não tenho muito o que acrescentar hoje sobre ele, tá? Ele é mais para vocês ir pegando a prática. Então, tudo que vocês vão praticando, vocês vão aprendendo ainda mais, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram rever a aula, ela está sendo gravada. Assim que terminar a chamada aqui, eu já vou disponibilizar para vocês no grupo lá, só vou tirar o começo e o final ali, que é onde pega o começo ali do programa de edição, que não acho que não tem necessidade de vocês ver essa parte, então corto e deixo aí para vocês aí, livre para vocês verem o tempo que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, tá? Quero saber se vocês têm dúvida, pessoal. Natan, que sempre vem com as dúvidas boas, tá sem dúvida hoje, Natan? Tá quieto hoje? Tá de boa. Não foi tão interessante assim a aula? Foi sim, só que não ficou dúvidas não. Hoje não ficou dúvida? Então tá bom. Então, pessoal, lembrando vocês, né, do site lá, tá? Para fazer uma remoção de um fundo desse assim, simples, vocês poderiam também utilizar para remover uma pessoa ou algo do tipo assim, bem simples. Vocês podem já começar a fazer dinheiro, tá? Então, quero pôr um exemplo, Natan. Alguém chega para você e fala assim: ô Natan, eu sei que você está fazendo agora curso de Photoshop, consegue remover o fundo de uma imagem para mim? Quanto você cobra? Aí você já pode cobrar uns 10 reais, uns 15 reais, já é um dinheiro, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? A gente ainda tem aí uns 9 minutinhos ainda para conversar, ver como que vocês estão achando do curso, se é todos aqui que estão fazendo o curso de 2 anos, se alguém tem interesse em fazer o curso de 2 anos, o que vocês acham aí? Fala comigo, pessoal. Vocês estão quietos hoje, o que houve? Só porque o Santos perdeu no final de semana, vocês estão quietos? Tem algum santista aí? Santista, Natan? Ninguém é santista. Todo mundo aí vai perder um ponto, porque o professor é santista, tá? Vou estar lançando aí menos um ponto para todo mundo, porque estão zoando com o Santos, então tô chateado, vou deixar vocês com nota baixa. Você é santista, Miguel? Bacana. Bacana. Bom, pessoal, então basicamente é isso. Vou finalizar então a aula aqui. Tem outra turma agora que vai, só que essa turma presencial agora. E a nossa aula também já chegou ao fim, certo? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, anotem e traz para mim semana que vem. E eu espero vocês para a aula de CorelDRAW, tá? Tenham uma ótima tarde e até semana que vem, galerinha. Tamo junto. Tchau, tchau. Até. Até.